Você já parou para refletir no verdadeiro sentido da vida? O que realmente significa viver? Para muitos, viver é conquistar, acumular, desfrutar dos prazeres e alcançar sucesso. Mas o apóstolo Paulo nos apresenta uma visão completamente diferente, radical e transformadora. Ele declara em Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essas palavras não são apenas poesia, elas revelam a essência de uma vida entregue totalmente a Jesus. E hoje vamos mergulhar nessa verdade, entendendo o que significa viver para Cristo e por que até a morte pode ser considerada ganho. Paulo escreveu a carta aos Filipenses quando estava preso em Roma. Ele aguardava julgamento, sem saber se seria condenado à morte ou libertado. Mesmo assim, suas palavras transbordam fé, alegria e esperança. Ele não falava de uma teoria distante, mas de uma realidade vivida na prática. Para Paulo, sua vida já não lhe pertencia. Ele havia sido transformado no caminho de Damasco e agora cada batida do seu coração pulsava para Cristo. Primeiro, significa entender que nossa identidade não está mais em nós mesmos, em nossos títulos, posses ou conquistas, mas está enraizada nele. Nós já não somos definidos por aquilo que o mundo diz ou espera de nós, mas pelo que Deus declara em sua palavra. Viver para Cristo é reconhecer que fomos comprados por um preço e agora pertencemos a Ele. Isso também significa que não vivemos mais para satisfazer desejos egoístas ou ambições passageiras. Nossa vida não gira em torno do eu, mas da vontade de Deus. E essa vontade não é pesada nem limitadora, mas é perfeita, boa e agradável. Quando nos rendemos a Cristo, descobrimos que o verdadeiro sentido da vida não está em buscar prazeres momentâneos, mas em caminhar segundo o propósito eterno do Pai. Viver para Cristo é refletir seu caráter em cada detalhe do cotidiano, nas palavras que escolhemos, nas atitudes que tomamos, na forma como tratamos as pessoas e até mesmo na maneira como enfrentamos as dificuldades. É carregar a marca do amor de Cristo em nossa rotina. É deixar que, ao olharem para nós, as pessoas enxerguem um reflexo da graça de Deus. Significa também servir. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Da mesma forma, viver para Cristo é ter um coração disposto a se doar, a estender a mão, a colocar as necessidades do próximo acima das nossas. Viver para Cristo é amar de forma sacrificial, assim como Ele nos amou primeiro. É perdoar, mesmo quando dói, porque fomos perdoados por Ele. É proclamar o Evangelho, porque não podemos guardar para nós uma notícia tão poderosa, a de que existe salvação, vida eterna e esperança em Jesus. Para Paulo, cada batida do coração e cada respiração eram oportunidades de glorificar a Cristo. Ele entendia que a vida só tinha sentido se fosse usada para exaltar o nome de Jesus, para fortalecer os irmãos e para alcançar os perdidos. Por isso, com tanta convicção e autoridade, ele pôde dizer: "O viver é Cristo." Essa frase não foi apenas uma declaração bonita, mas um resumo de toda a sua missão, de todo o seu propósito e da sua verdadeira alegria. E é esse mesmo chamado que ecoa até hoje para cada um de nós. Viver não para nós mesmos, mas para aquele que nos deu vida eterna. Mas então Paulo acrescenta algo ainda mais profundo, quase incompreensível à mente humana. E o morrer é lucro. Como assim? Como a morte, algo que normalmente causa medo, angústia e desespero, pode ser considerada um ganho. Para o mundo, a morte é o fim, é a interrupção de sonhos, o rompimento de relacionamentos, a perda irreparável. É vista como derrota, como o último inimigo a ser enfrentado. Mas para quem está em Cristo, a morte muda de significado. Ela não é mais o fim,
mas a porta que se abre para a eternidade. Não é mais um abismo sem esperança, mas a passagem gloriosa para estar face a face com o Salvador. Paulo entendia essa verdade de forma tão real que podia dizer, sem medo e sem dúvidas: morrer é lucro. Ele sabia que, ao fechar os olhos neste mundo, abriria os olhos diante da glória eterna de Deus. Sabia que a morte não teria poder para derrotá-lo, porque Cristo já havia vencido a morte na cruz e no túmulo vazio. Morrer em Cristo significa deixar para trás todas as marcas da fragilidade humana, as dores físicas que afligem o corpo, as lágrimas que tantas vezes encharcam o travesseiro, as lutas diárias que consomem forças e os sofrimentos que parecem intermináveis. Tudo isso fica para trás. E o que recebemos em troca? Recebemos a coroa da vida eterna, uma herança incorruptível, que não pode ser roubada nem destruída. Recebemos o abraço do Pai, a alegria plena, a paz que não acaba, a certeza de que nunca mais haverá noite, nem choro, nem pranto, porque o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Para Paulo, essa esperança era mais preciosa do que qualquer conquista terrena. Ele sabia que viver era servir a Cristo aqui, mas morrer seria finalmente estar com Ele, e isso era infinitamente melhor do que tudo que o mundo poderia oferecer. Essa convicção o libertava do medo. Ele não estava preso à vida terrena, porque já tinha certeza da vida eterna. Por isso, nem perseguições, nem prisões, nem ameaças de morte eram capazes de deter sua fé. O morrer, para Paulo, não era uma tragédia, era a vitória final. Paulo mesmo reconhece esse dilema. Ele diz: estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Ou seja, Paulo via na morte uma vitória, mas entendia que ainda havia uma missão a cumprir aqui na terra. E esse é o ponto central. Viver para Cristo é viver para a missão, para servir ao próximo, para espalhar a mensagem do Evangelho. E o que isso significa para nós hoje? Significa que viver não é sobre conquistar fama, dinheiro ou poder. É sobre refletir Cristo em tudo o que fazemos. É sobre enxergar cada dia como uma oportunidade de testemunhar seu amor. É sobre ter a convicção de que a morte não é o fim, mas apenas o começo de uma eternidade ao lado dele. Quando compreendemos essa verdade, não vivemos mais com medo, porque entendemos que, em Cristo, não importa o que aconteça, sempre sairemos vencedores. Filipenses 1:21 não é apenas um versículo bonito, é uma declaração de vida. É o convite para que deixemos de viver para nós mesmos e comecemos a viver para Cristo. É o chamado para que encaremos a morte não como derrota, mas como a vitória final do cristão. Então, nunca se esqueça, se você está em Cristo, viver é oportunidade de glorificar o seu nome. E morrer é herdar a maior recompensa de todas, a eternidade com Ele. Que essas palavras encham o seu coração de esperança e propósito, porque em Jesus, viver é Cristo e morrer é lucro.